Alô pessoal, Shalom. Mais uma vez estamos de volta e neste vídeo nós temos um assunto muito precioso a ser ministrado, né? Mas antes de nós entrarmos no ponto principal, eu gostaria de informar aqueles que estão me seguindo que no próximo vídeo nós estaremos falando sobre a Babilônia. Bom, amados, o nosso assunto de hoje chama-se arrebatamento espiritual. Olha bonito, né? Arrebatamento espiritual. Sabemos que em nosso meio, em todo meio religioso, há um pequeno número de pessoas que têm um entendimento daquilo que quer dizer arrebatamento espiritual. Se você entrar no YouTube, você vai encontrar diversas pessoas dizendo que foram ao inferno, que foram aos céus, que estiveram com os anjos, que viram Yeshua no céu, enfim. Nós ouvimos uma centena de argumentos que, na realidade, uma boa parte desse argumento não é verdadeiro. É sofismo, porque as coisas não funcionam desta maneira. O que significa arrebatamento? Tirar com força, tirar com violência. O profeta Ezequiel sempre usa esta palavra. Ele veio e me pegou pelos cabelos e me levou. Há muita gente falando que foi arrebatado. O arrebatamento é um dom, que é um dom espiritual, que está conjugado com o dom de profecia. Como devemos entender esta questão? Somente aquele que tem um dom profético é aquele que pode ter o dom de arrebatamento. O dom profético, você empresta a sua boca para Deus, e o dom de arrebatamento, ele pega o seu espírito e leva a um determinado lugar, que aquela mensagem que você está vendo irá servir tanto para a igreja como para o mundo. Por exemplo, quando há um arrebatamento, vem 3 anjos, e um anjo fica tomando conta do seu corpo, porque é o seu espírito que é tirado de você, e 2 anjos levam o seu espírito ao lugar que o Eterno quer lhe mostrar para que seja ministrado depois. O arrebatamento é uma profecia visualizada do Eterno para o seu povo. Como acontece isso? Normalmente, são 3 anjos. São manifestados sobre o profeta, isso quando é de espírito. Bom, nós temos 3 tipos de arrebatamento. Nós temos arrebatamento de espírito, de sentido e de corpo. Teria o quarto, mas o quarto é um pouco complicado, talvez ficará para outra oportunidade. Primeiro vamos entender esses 3 tipos de arrebatamento. De espírito nós vimos no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 10. Yeshua deu a João uma visão da realidade normalmente é inacessível aos homens. Ou seja, aquilo que não é lícito que os homens tenham esta visão, como o próprio Paulo, mais na frente, ele vai nos falar acerca disso. Nós sabemos que Yahonan, João, a escrever o livro da Revelação, ele foi diversas vezes arrebatado em espírito. E o Eterno lhe mostrou todo o porvir, tudo aquilo que iria acontecer, está para acontecer. João, através da ação do Espírito do Eterno, ele foi levado para todos esses lugares e ele pôde contemplar toda essa visão. Nós também temos aqui, queridos, no capítulo 4, versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito. Imediatamente. Ou seja, de repente ele caiu, o seu espírito foi levado, ele pôde contemplar as benevolências do Eterno. No capítulo 21, versículo 10, ele diz, ele me transportou. Observe como a hora diz que imediatamente ele foi levado e depois ele foi transportado. Ezequiel 37, ele foi levado e ele pôde contemplar o vale de ossos secos,
que muitos pregadores ainda não falam muito acerca desse vale, mas quando falam usando outro tipo de argumento, o vale seco tipifica as duas casas de Israel, que em breve se unirão com a presença de Yeshua e serão um único povo. Mas aí é uma grande história que nós devemos contar de outra maneira quando falarmos acerca das duas casas de Israel. Nós temos o segundo arrebatamento, que é o arrebatamento de sentido. Bom, amados, em Atos capítulo 8, verso 39, nós temos um episódio muito interessante. Quando Filipe ele foi levado pelo Espírito ao paraíso e ele pôde contemplar Yeshua sentado ao lado do Pai. E também em Filipenses 4,17, ele diz que nós seremos levados aos céus. Em grande poder para nos encontrarmos com o Senhor na glória. Mas Paulo ele já traz uma palavra bem distinta aqui em 2 Crônica, no capítulo 12, de 1 ao 4. Ele diz, olha, eu conheço alguém que foi ao terceiro céu, se foi em corpo, se foi em espírito, eu não sei. Só sei que ele foi e lá ele pôde ouvir palavras inefáveis. Olha, queridos, Paulo ele foi arrebatado em corpo. Alguns teólogos têm essa linha que ele foi em corpo, outros teólogos dizem que ele foi em espírito. Então nós podemos usar esses dois questionamentos, que não sabemos se ele foi em carne ou se ele foi em espírito, mas ele mesmo diz que ele foi em corpo, e ele foi levado, e lá ele pôde contemplar aquilo que não era possível para que um homem pudesse ouvir. Bom, nós temos aqui uma observação que algumas pessoas confundem arrebatamento para alguém que foi trasladado. Bom, quem foi trasladado, que as Escrituras mostram, foram duas pessoas. Um era Elias e o outro era Enoque. Eles não foram arrebatados, mas transladados. Né? Em 2 Reis, capítulo 2, o verso 11 e o verso 12, há uma grande experiência entre Elias e Eliseu. E ali vem aquele carro de fogo e leva o corpo de Elias. Ele vai embora. Elias foi levado para os céus. E ali houve uma grande experiência através desse movimento de transladamento, onde ele foi e não voltou mais. Também nós temos o exemplo de Enoque, em Gênesis 5, 24. Deus tomou para si. Observe, Elias foi levado e Enoque foi tomado. Porque Deus tinha tanto prazer de estar com esses dois homens que levou para si. Então ele foi levado em corpo, eles foram transladados. Apenas dois homens nas Escrituras, nesse termo, que andou com Deus, né? Nós sabemos que foi Enoque e Noé. Noé alegrou o coração de Deus, porque Noé era perfeito aos olhos de Deus. Mas Enoque lhe foi levado para o céu. Por que Noé não foi? Porque o plano de Deus para Noé seria aqui. Porque através de Noé nasceria uma nova nação. Então, como nós podemos entender todo esse questionamento do justo? Enoque e Elias, né? Mas formando de modo, desfrutando da existência celestial. Essa é a nossa morte. Porque Paulo diz, no capítulo 15, de 1 Coríntios, que nem todos nós morreremos, mas sim estaremos com o Senhor. Ele usa a palavra não morrer, mas usa a palavra adormecer. Observando aqui no capítulo 15, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados. Bom, nós temos o terceiro arrebatamento, como foi mencionado agora, que é o arrebatamento em corpo, levado em corpo. Ezequiel foi um dos homens que foi levado, Elias foi levado para falar com o rei, Filipe foi levado também para ministrar sobre aquele eunuco, que também é um tipo de arrebatamento. Agora eu quero chamar a sua atenção nessa observação.
Não estou dizendo que nem todas aquelas pessoas que postaram os seus vídeos na internet estão mentindo. Mas sabemos que muitos deles estão criando aquilo que nunca existiu. Porque quem tem a intimidade, quem conhece, que tem um grau de espiritualidade além de alguns, vai entender que o arrebatamento só pode ser arrebatado aquele que tem um dom de profecia. Porque o arrebatamento é uma profecia sendo visualizada, mostrada, para que o povo do Eterno receba e que lhe sirva de lição, que lhe sirva de um cumprimento, que lhe sirva de um crescimento espiritual. Então, meus amados irmãos, nós temos este tipo de arrebatamento, que é de espírito, que é de sentido e que é de corpo. E que você possa começar a entender a tudo isso. Porque em breve o céu se abrirá e o Senhor ordenará que arcanjo toque o seu chofar e o seu povo seja arrebatado para ter o encontro verdadeiro com Yeshua nas nuvens, para a glória de Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando e que em breve nós estejamos juntos na glória com o Eterno, desfrutando daquilo que Yeshua foi preparar para o seu povo. Que Adonai o abençoe ricamente. Shalom.